Irmãos, hoje, de maneira diferente, nós vamos seguir na nossa série de mensagens chamada E o Seu Nome Será. Hoje, de fato, é um episódio muito especial, porque tudo que nós cantamos, tudo que nós ouvimos, as narrativas que ouvimos entre uma música e outra, apontam para esse momento que é o nascimento de Jesus. E nós falamos aqui na semana passada que mais importante do que falarmos sobre o nascimento de Jesus e sobre como toda essa atmosfera aconteceu fisicamente, mais importante do que isso é nós falarmos sobre quem é Jesus, sobre conhecermos esse Jesus que nasceu e que governa sobre nós. E eu quero ler com vocês novamente o texto que está em Isaías, capítulo de número 9. Isaías 9, e hoje nós vamos ler só os versículos 6 e 7, porque já lemos o capítulo, enfim, dos versículos 1 até o 7 na semana passada. Então, se você trouxe sua Bíblia, Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode ler junto com a gente aqui no telão, tá bom? Isaías 9, os versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Até aqui. Irmãos, como eu disse, hoje é um dia especial, uma mensagem diferente, uma reflexão mais breve. Então, por isso eu não vou entrar em detalhes aqui no enredo dessa história, mas existem alguns pontos que eu preciso reforçar aqui junto com vocês, para expandir um pouco da nossa compreensão. Esse texto ele está inserido ali na palavra do profeta Isaías, ao povo de Israel, e é importante a gente lembrar que o povo de Israel está... Meu cadarço está desamarrado, irmãos, vocês esperam eu amarrar? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Para não cair, né? Se eu cair fica feio, né? Enfim, muito obrigado, meus irmãos, que me avisaram com uma luz piscante de Natal. O povo de Israel está enfrentando um momento terrível, de muitas incertezas, porque imagine só, esse reino de Israel já está dividido, eles estão divididos entre reino do sul e reino do norte, e agora, como se isso já não fosse suficiente para trazer uma crise para o povo, agora os inimigos estão cercando Israel. O povo está vendo os inimigos entrando pela cidade e eles entram ali em desespero. São dias de escuridão, são dias de temor, são dias de incerteza sobre o futuro. E é justamente, Maria, nesse momento de incerteza que Deus levanta um homem chamado Isaías para profetizar ao povo um tempo de esperança, para anunciar que um novo tempo estava a caminho. E como eu disse na semana passada, a fala de Isaías, ela chega como uma dobradiça na história, porque para um povo que estava com incerteza sobre o futuro, um povo que estava com medo, um povo que estava em escuridão, o Isaías se levanta dizendo: ei, há um futuro de esperança para um povo que sofre. Vocês que estão sofrendo, vocês que estão tristes, vocês que estão abalados, vocês que estão com o coração aflito, fiquem tranquilos, porque há esperança para vocês. Quantos estão aqui comigo? Digam amém. Há esperança para esse povo que sofre. E aí Isaías traz pelo menos 4 realidades sobre esse Messias que viria para trazer esse novo tempo de esperança. E Isaías diz que esse Jesus seria o maravilhoso conselheiro, seria o Deus forte, seria o Pai da eternidade, mas também, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, seria o príncipe da paz. Irmãos, é interessante que quando a gente pensa sobre paz, humanamente falando, segundo a nossa compreensão,
Normalmente, muitas vezes, nós pensamos na ausência de conflitos, na ausência de problemas. Porque para alguém ter paz, primeiro precisa não ter problemas, não ter conflitos. Frases do tipo, quando eu conseguir resolver esse problema, aí sim eu vou ficar em paz. Quando eu resolver essa crise, aí sim eu vou ficar em paz. Primeiro me deixa conversar com aquela pessoa, porque daí depois que eu conversar, que tiver tudo certo, aí sim eu vou conseguir ficar em paz. Mas apesar disso ser bonito, essa definição é equivocada sobre o símbolo da paz, sobre o que a paz de fato significa. Porque acredite em mim, na maior parte das vezes, a paz que nós encontramos em Jesus não tem a ver com a ausência de conflitos, não tem a ver com a ausência de problemas e nem com a ausência de guerras. A paz que nós encontramos em Jesus é literalmente a capacidade que Ele nos dá de descansarmos em meio aos problemas, em meio às guerras, em meio às crises. Porque não há um momento sequer da história em que Jesus nos promete uma vida sem problemas, uma vida Hakuna Matata. Já viu a Hakuna Matata? Se você já viu, você está ficando velho igual eu. Uma vida sem problemas. Eu vou viver e a gente vai passar um bom tempo. Não, uma vida sem problemas é uma vida utópica. Porque Jesus não promete uma vida longe de crises, ou longe de conflitos, ou longe de incertezas. Por quê? Porque as tempestades fazem parte da vida. Então, as tempestades chegam para todos nós, e às vezes a gente não está esperando. E é justamente em dias assim, dias em que as coisas parecem fugir do controle, dias em que as notícias que a gente recebe abalam o nosso coração, abalam a nossa esperança, trazem tristeza, trazem dúvidas. Esses dias fazem parte, e Jesus nos prometeu que Ele estaria com a gente no meio desses dias. Essa é a esperança do Natal. Não é uma esperança onde Jesus nasce e todos os nossos problemas desaparecem, mas é a esperança de que no meio dos problemas, Jesus estaria. Eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente conseguir entender um pouco do que é essa paz. Um exemplo mais natural e um outro exemplo mais espiritual. Então, se você é mais espiritual, você espera o segundo exemplo, não me julgue pelo primeiro, tá bom? Primeiro exemplo, eu fiquei pensando, todos nós já usamos um guarda-chuvas, todos nós. Tem ninguém aqui que consiga dizer, não, nunca usei. Se não usou, se molhou. Mas todos nós já usamos um guarda-chuva alguma vez. Agora, a ideia do guarda-chuva, o princípio do guarda-chuva, não é impedir a chuva, mas é nos proteger na chuva. Não é que a gente vai abrir um guarda-chuva e as nuvens negras vão sumir do céu e a gente não vai ver mais a chuva descer e a tempestade vai fugir, não. A gente abre o guarda-chuva simplesmente para estarmos protegidos em meio à tempestade. Isso é a paz que Deus nos dá. Agora vem o mais espiritual dos exemplos. A Bíblia diz que o salmista disse, que o nosso Deus, Ele é refúgio e fortaleza em tempos de angústia. Ele é socorro bem presente nesses momentos. Agora é interessante que o refúgio, Maria, ele é um lugar para onde a gente vai quando a tempestade chega. A fortaleza é um lugar que a gente vai quando a guerra está quebrando. Então, fortaleza é um lugar de segurança em meio à guerra. E é interessante, Vânia, que todos nós queremos experimentar um lugar de refúgio no Senhor. Não é bom a gente pensar que a gente tem um lugar de refúgio em Jesus? A gente fala, puxa vida, se o pau quebrar, eu tenho para onde correr. Mas a gente só tem para onde correr, Thaís, porque o pau está quebrando. Refúgio é lugar de proteção em meio à guerra. Então a gente só consegue usufruir do refúgio que Jesus é quando a guerra está acontecendo. Só precisa de uma fortaleza quem está em meio à guerra. Então é isso, essa é a paz que Jesus tem para nós. Não é uma paz que anula os problemas, mas é uma paz em meio aos problemas. Não é uma paz que anula as aflições, mas é uma paz em meio às aflições. Você quer um exemplo melhor disso? Isaías 43. Vem trazer umas definições mais fantásticas
Disso que eu estou tentando te explicar, desse príncipe da paz, Isaías 43:1, e eu quero pedir por favor para que você erga a sua mão, porque essa palavra é para você, essa palavra é para o seu final de ano, essa palavra é para o meu final de ano, olha o que Deus diz. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, e aqui é para você colocar o seu nome. Agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, Igor, Suzana, Shirley, João, Pedro, todos nós, aquele que te criou, Jacó, aquele que te formou, Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu te chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te submergirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Ei, Deus está dizendo, não é se você passar, é quando você passar. Quando você estiver nas águas, não vai se molhar. Quando os rios subirem, você não vai se afogar. Quando você passar no meio do fogo, não vai te queimar. Não é porque eu impeço o fogo, mas é porque no meio do fogo eu estou com você, diz o Senhor. É a paz em meio ao caos. É a paz em meio à guerra. Quando a gente passa por esse tipo de momento, a gente lembra do príncipe da paz. A gente lembra daquele que tem paz no meio do caos. É por isso que a gente pode descansar o nosso coração. Sabe, eu gostaria muito de chegar aqui e poder prometer para vocês, dizer assim, olha, se você vier na igreja todos os domingos, se você dizimar, se você ofertar, Deus vai te livrar de todos os problemas. Eu gostaria de prometer, mas eu não posso, porque a Bíblia não fala isso. O que eu posso prometer é que Deus estará com você todos os dias até a consumação dos séculos, porque essa promessa é uma promessa de Jesus. O príncipe da paz estará com você, te ajudando a tomar as melhores decisões em tempos de crise. Diego, mas eu estou sofrendo. Diego, mas eu estou chorando. Ei, a paz disponível para você. Descanse o coração, abre o guarda-chuva, a tempestade vai bater, mas não vai te molhar, você está protegido no Senhor. A impressão que eu tenho, e eu já estou terminando, é como se a nossa vida fosse semelhante à dos discípulos no barco. Lembra? Quando os discípulos, aquela cena, eles estão no barco, a tempestade está batendo no barco, já está de madrugada, eles não conseguem enxergar, e todas as vezes que eu penso nesse texto, eu lembro do Igor, que uma vez eu liguei para ele, eu mandei uma mensagem, eu falei, Igão, como que é? Está no meio do mar, à noite, e a tempestade batendo, e eu lembro, o Igor falou assim, Diego, você não vê nada, você só ouve o barulho, e você só sente o vento, e o barco balança, você não consegue ver nada, e a Bíblia diz que naquele momento, o vento batendo no barco, os pescadores estão com medo, de repente eles olham para fora do barco e vem Jesus, só que eles não sabem que é Jesus, porque enquanto a gente está no meio da tempestade, a última coisa que a gente vê é Jesus, a gente vê o Satanás, a gente vê o Gasparzinho, a gente vê todo mundo, menos Jesus, só que Jesus vem andando, e a primeira coisa, Vitor, que Jesus fala para eles, não é, ei mar, fique calmo, para os discípulos não ficarem com medo, não, a primeira coisa que Jesus fala é, ei, por que vocês estão com medo? Acalma o coração, porque na maior parte das vezes, a tempestade que está fora não é tão grande quanto a gente pensa. E aí Jesus, ele tem que acalmar a primeira tempestade de dentro, para que aí claramente a gente consiga enxergar melhor, e a gente veja, essa tempestade não é tão grande quanto a gente pensava. Por isso a minha oração nesse dia é para que o príncipe da paz traga paz para os nossos corações. Traga paz. Pastor, estou passando os piores dias da minha vida, tem paz disponível para você, é possível passar por essas crises em paz. Pastor, mas você não tem noção do que eu estou vivendo, mas o príncipe da paz está aqui, ele está com você. É a doença, Deus está com você. É o divórcio, Deus está com você. É crise financeira, Deus está com você. É crise ministerial, Deus está com você, porque Ele prometeu que estaria, e se Ele está, a paz disponível para nós. Eu fecho esse sermão com uma fala de Paulo, quando Paulo, ele vem dizer lá aos filipenses, não andem ansiosos, essa palavra de Deus para nós, não ande ansioso por coisa alguma, mas o que ele diz? Em tudo, em oração, súplica e com ações de graças, apresentem as suas petições ao Senhor, e essa é a promessa que eu termino esse sermão, fincando dentro do seu coração. Se você levar ao Senhor as suas ansiedades, se você levar ao Senhor as suas aflições, a paz
de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Se você pode, se coloque de pé. A paz do Senhor para você, a paz do Senhor para o seu coração, a paz do Senhor guardando a sua vida, guardando a sua alma, guardando a sua família, guardando a sua saúde, guardando as suas finanças. O inimigo não vai te tocar. Por quê? Porque o príncipe da paz está entre nós. O príncipe da paz está entre nós.